A graça e a paz, meus irmãos, estamos mais uma vez junto com os irmãos, buscando aqui o ensino da palavra do Senhor, né? Buscando aprender mais do Senhor. Isso que é gostoso, a gente buscar aprender mais do Senhor para que possamos servir com excelência ao reino de Deus. Então eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia de vocês no capítulo 8 de Lucas, capítulo 8 de Lucas, para darmos início então à nossa lição de número 9. Né? Vamos orar? Deus, queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui servindo a tua igreja, servindo nossos irmãos, ó Pai. Queremos colocar, Deus, tudo que temos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Que possamos ser servos, ó Pai, que possamos ser comprometidos com a tua palavra, com a verdade que há na tua palavra. Nos use, Pai, como instrumento, Senhor Deus, com sabedoria, Pai, para que possamos, ó Deus, buscar a tua face. Obrigado, Senhor. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso estar compartilhando esse ensino com os irmãos, né? E edificou bastante a minha vida e espero que edifique a vida dos irmãos também. Vamos ler Lucas 8, a partir do versículo 1 até o 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, né? Ou suas economias, suas riquezas, né? Vamos dizer assim, né? Interessante, meus irmãos, que já começa esse capítulo de Lucas. Eu achei interessante essa introdução que fala, e aconteceu depois disso. Aí eu fiquei curioso, depois disso o quê, né? Então, no capítulo 7, voltando aí no capítulo 7, nós vemos aí a última parte, praticamente a partir do versículo 36, aonde Jesus está ali então na casa de um fariseu. Ele é convidado por um fariseu para visitar a sua casa, para jantar na sua casa. Então Jesus chega ali na casa do fariseu e então é servido o jantar e tal. Jesus vai conversando. Só que de repente aparece uma mulher que a Bíblia aqui não fala o nome dela, né? Aqui não tem o nome dela, mas fala que ela era uma mulher pecadora, né? Uma mulher pecadora. Alguns falam que poderia ser uma prostituta, né? Poderia ser uma pessoa que tinha uma certa... Era rotulado então aí pela sociedade. Mas interessante Jesus falando aqui sobre ela. E Jesus fala então sobre esse homem, né? Que está conversando com ele ali, o fariseu. Então Jesus fala para ele: olha, entrei na sua casa, e por sinal um péssimo anfitrião, né? Chamou Jesus para jantar, mas ele demonstrou um péssimo anfitrião, porque Jesus fala para ele: entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Isso era um costume da época, né? Porque as pessoas andavam de chinelo, né? As pessoas andavam pelo um chão de terra batida, né? Muita poeira. Então, quando você chegava, é parecido aqui com o Japão, né? Quando você chegava na casa da pessoa, então vinha um serviçal, né? Ou então vinha a mulher da casa, vinha as filhas do dono da casa. Então, elas eram responsáveis então para lavar os seus pés. Então Jesus chegou nesse ambiente e provavelmente Jesus estava com os pés sujos ali, né? Porque Jesus fala que ele não trouxe uma água para lavar os pés de Jesus. Então Jesus deve ter deixado o chinelo em algum determinado lugar e estava na sala daquele homem ali com os pés ainda sujos, né? Então Jesus fala isso sobre ele: você não trouxe água para lavar meus pés, mas esta, desde que chegou, regou meus pés com as suas lágrimas e enxugou os meus pés com seus cabelos, né? Você não me deu ósculos, ou seja, não me deu um beijo na face, mas essa, desde que chegou, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo também, né? Porque poderia ser um costume da época, né? Passar óleo, né, na cabeça do visitante, né? Ungir a cabeça com óleo.
Mas essa, ela ungiu meus pés com unguento, né? Ou seja, com uma especiaria que era ali bem rara, bem cara, né? Por isso eu te digo que os muitos pecados dessa pecadora, então ela foram perdoados. Não apenas por ela ter beneficiado Jesus com alguma coisa, mas por ela ter demonstrado a atitude realmente de humildade, ter mostrado ali a atitude de uma pessoa que tinha reconhecido Jesus como um profeta, uma pessoa que vinha da parte de Deus, né? Coisa que o fariseu não reconheceu, né? Talvez tenha reconhecido Jesus como mestre, vou aprender mais com esse homem, mas não reconheceu ele como uma salvação para o povo, né? E eu costumo falar que aquele homem abriu a casa para Jesus, mas essa mulher, ela abriu o coração para Jesus, né? Então ela reconheceu de fato quem era Jesus. Né? É verdade que esse versículo, né, o capítulo 7 do 36 em diante, não está no estudo, mas me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Né? Então, trazendo aqui ao nosso livrinho, né, da lição aqui, as mulheres fiéis acompanharam Jesus até o fim. Né? O versículo-chave é onde o autor aqui do estudo chama Débora Coutinho Rodrigues, né? A nossa irmã Débora Coutinho, ela no versículo-chave, ela fala aqui, elas estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Ou seja, ela destaca aqui o momento da crucificação de Jesus, né? Todo aquele ambiente que circula, que envolve todo aquele contexto da crucificação de Jesus, né? Todo aquele dia, sexta-feira conturbada, né? Então ela destaca isso aqui no versículo chave, né? E isso aqui é uma palavra assim que eu destaquei aqui é observando de longe. As mulheres estão observando Jesus de longe, enquanto muitos dos discípulos, né, foram praticamente todos embora, né? Todos praticamente embora, essas mulheres continuaram ali naquele ambiente. Uma outra lição é você ser desafiado a ser fiel a Jesus, como as mulheres foram, né, salvas pelo Senhor, né? Que você seja desafiado a ser fiel a Jesus, igual essas mulheres foram, né? Então, assim, eu aprendi demais com ela, né? Com esse ambiente, com as ações que essas mulheres praticaram. Outra coisa que me chamou a atenção nessa lição, não sei se os irmãos perceberam, no devocional dessa lição, que fala a leitura da semana, vocês podem observar aí que os versículos que falam sobre a ressurreição de Cristo, né? Ele sempre é do 1 ao 11, né? Por exemplo, Mateus 28, 1 a 11. Depois Marcos 16, do 1 ao 11. Depois Lucas 24, de 1 ao 11. E depois João 20, do 1 ao 10. Poderia ser do 1 ao 11 também, né? Então são os quatro evangelhos. Que me chama a atenção isso, né? O versículo, eles começam sempre do 1 ao 11, né? Então sempre no começo do capítulo, desses capítulos, já está falando ali sobre a ressurreição de Cristo. Achei interessante aí essa coincidência. Bem, nós temos que destacar também, para a gente conhecer o contexto, a gente precisa destacar a insignificância dessas mulheres naquela época, né? Então, pesquisando sobre o contexto judaico e sobre a cultura judaica, nós observamos o seguinte: a cultura judaica ela é uma cultura patriarcal, ou seja, todas as coisas, né, todas as decisões, tudo que envolve a administração da vida cotidiana dos judeus, ela primeiro começa pelo homem. Né? É o homem que, vamos dizer assim, conduz, né? Conduz a casa, conduz a família, né? A casa que eu falo é a família, né? Conduz a família, conduz a toda essa parte política, né? Toda a parte administrativa do país, ela passa primeiro, né? Ou seja, único e exclusivamente do homem, né? Então é totalmente assim patriarcal. Outra coisa que interessante que o homem ele é iniciado, né, no judaísmo a partir do oitavo dia, ele é circuncidado, né? Porque isso aí vem da lei de Moisés, da lei mosaica. Então é o rito de iniciação, né, do menino quando ele é então circuncidado ali o prepúcio, né?
Então, ali depois, a mulher. Mas só que algo interessante também é que a mulher é ela que define, né? Ela que define e que determina a identidade judaica. Ou seja, se você é um homem judeu e você tem um filho, esse filho ele não é judeu, né? Ele não é judeu, pelo que eu tava, que a gente pesquisou. É assim, é a mulher que define. Quando o seu filho nasce da mulher, no caso, a judia, né? Então, o seu filho, então, ele é judeu. Depois, mais para frente, o menino ele pode ser um prosélito, né? Ele pode se converter ao judaísmo, né? Por causa da cultura, né? Mas o que dá identidade à pessoa, né? Ao menino, é nascer de mãe judia. Então, automaticamente, ele é considerado um judeu nato, né? 100% judeu. Independente se o pai é judeu ou não, mas o menino nascendo da mulher, ele é considerado judeu, né? É muito interessante isso. Outra coisa também, a mulher era praticamente propriedade do pai, né? Ela era propriedade do pai, então ela, tipo assim, ela era negociada pelo pai, né? Na cultura antiga, ela era negociada pelo pai. Depois ela era também propriedade do marido. E se o marido viesse a morrer, então ela poderia casar com o irmão do marido, né, no caso, né? Se o marido morresse, no caso, a minha esposa, se eu morresse, a minha esposa tinha, por lei, casar com o meu irmão. Se meu irmão morresse, ela era obrigada a casar com outro, até acabar os homens da família. Por fim, poderia casar com o primo, mas sempre dentro da cultura judaica, né? Sempre dentro daqueles que da família, né? Daqueles que cultivavam, né, uma veneração pelo Deus de Israel. Depois, o ambiente da mulher estava restrito ao ambiente, né? O ambiente dela era o ambiente da casa, o ambiente doméstico. Como eu falei, ela não tinha direito de participar da política, ela não podia participar de decisões. Quando chegava algum convidado na casa, ela era obrigada a se retirar, ela não poderia ficar junto dos convidados, ouvindo o que os convidados tinham para falar. Acho que ela vinha, servia e saía. Ela não poderia ficar naquele ambiente ali de reunião. Ela também não tinha autonomia, ela não podia fazer nada assim sem o consentimento do marido. É, Ela não era contada também como habitante. Se você tivesse um censo na cidade, aqui tem 50 mil habitantes, era 50 mil habitantes homens, né? Independente se era mulher, eles não colocavam isso aí, tá? A gente vê lá na multiplicação dos pães, dos peixes, né? Quando fala ali que havia ali uma multidão de pessoas e dá a quantidade da multidão. Então nós entendemos que a multidão era muito maior do que aquilo que a Bíblia relata. Porque ali também tinha mulheres, tinham crianças e isso não era colocado ali como censo, ele não era computado, né, vamos dizer assim, trazendo para a nossa linguagem hoje. Ela não era contada entre os habitantes nem das pessoas que estavam ali. E pior ainda, se a mulher fosse estéril, né, se ela não pudesse ter filho, o marido, ele poderia, por direito, ele poderia então pegar uma concubina, pegar uma escrava, né, uma pessoa ali que não fosse judia e ele poderia ter um filho com ela. Então a mulher ela convivia diariamente com essas questões de dividir o esposo dela. Ela era humilhada duas vezes, porque ela não poderia gerar um filho para a família, né, uma descendência, e ela poderia gerar um filho através da escrava, né? Então esse menino poderia dar continuidade poderia dar continuidade então à sua prole, né? À sua família. Isso era difícil para a mulher, né? Então ela convivia com a poligamia do marido assim numa boa. Se ele tivesse 3 ou 4 concubinas, ela era a mulher principal e tinha as outras, né? Porque era para procriação. A mulher era tida só como procriação, né? Para procriar mesmo. E se ela fosse tipo noiva, fosse prometida a um homem e ela traísse esse noivo, né? Porque era o noivo era tipo assim, ela praticamente só via o noivo no dia que ela ia casar. Ela não tinha contato com o noivo, né? Ela não ficava todo dia que nem hoje, namorando, saindo pro shopping, né? Vendo a colina, vendo as estrelas, saindo à noite, nada disso não. Então assim, era restrito o ambiente. Então ela praticamente só via o noivo quando ela ia casar mesmo. Então, assim, se ela traísse esse camarada, por lei, ela poderia ser apedrejada.
Se ela fosse casada, ela poderia ser estrangulada pelo marido, né? Ela não podia andar sozinha em hipótese alguma, sempre devia estar acompanhada, principalmente com pessoas da família dela. Não participava da vida política, como eu já falei. Então, esse era um ambiente onde as mulheres estavam envolvidas, né? Esse é um ambiente que Jesus chega ali nesse contexto. E Jesus, então, vamos dizer assim, chama, né? Ou então as mulheres são atraídas ali pelo ministério de Jesus. Mas Jesus mais chamava as pessoas para participarem do ministério, né? Porque no Antigo Testamento era tipo assim, tinha vários profetas, então você escolhia qual profeta você ia seguir, né? É como fosse hoje, né? Tem várias igrejas, você escolhe a igreja que você quer frequentar, né? De acordo com a palavra do pastor, de acordo com aquelas pessoas que tem ali. Jesus não, Jesus é o contrário. Jesus ele chama as pessoas, né? Ele chama pelo nome, ele chama, igual fez com os apóstolos, né? Ele chama para o ministério dele, né? Então Jesus faz algo assim diferenciado, né? Porque Jesus nos conhece, na verdade, né? E Jesus então ele nos chama pelo nome, ele sabe nosso levantar, nosso deitar, nosso, né? Então, continuando o nosso estudo aqui, as mulheres eram totalmente insignificantes, né? Como eu já falei. As mulheres que serviam a Jesus aqui na página 44, um aspecto interessante que ele destaca no livro de Lucas, eu também não tinha notado isso, apesar que a gente lê a Bíblia e tal, faz alguns estudos e tal, não tinha percebido realmente isso. O livro de Lucas, ele é um livro assim que traz a característica diferenciada no retrato de mulher. Ele praticamente, acredito que seja o livro, o evangelho sinótipo, né, que a gente fala, que são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? São os três evangelhos onde você nota mais a presença das mulheres, né? Ele destaca melhor a presença das mulheres. Então a gente vê ali o retrato de Isabel e da Virgem Maria, né? No caso, em Lucas 1:2, quando Maria visita Isabel, né? Que seria a Isabel visita Isabel. E depois nós vemos a história da Marta e da Maria, né? A Marta e a Maria, né? Que estava ali fazendo serviço, né? E de repente a Maria ela decide então ouvir o que Jesus estava falando. Então, quando a gente conhece esse contexto que eu falei, a gente vê o esforço, né? O esforço dessas mulheres quebrar os paradigmas e quebrar essas correntes culturais que as aprisionam, né? Porque nós vemos ali nessa questão de Marta e Maria, o ambiente que Jesus estava reunido ali na sala era um ambiente que elas não poderiam de forma alguma participar desse ambiente. Elas tinham que servir ali, né? Fazer os afazeres dela ali na cozinha e trazer o alimento, trazer o chá, trazer o pão, o peixe, o que eles iriam se alimentar ali e sair fora. Ela não poderia ficar ali. Então a Maria praticamente ela quebra, né? Uma regra cultural, né? Ela quebra essa regra cultural, então ela vai sentar aos pés de Jesus e vai ouvir o que Jesus tem para falar para ela. E Marta não, Marta tá ali, né? Trabalhando nos afazeres, porque ela era a mais velha, né? Provavelmente ela era a mais velha da casa, a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo ali era dela. Então ela tá preocupada como que ela vai servir essas pessoas. Mas Maria escolhe a melhor parte. Ela senta aos pés de Jesus e vai ouvir o que Jesus está falando. E Jesus fala assim, ela escolheu a melhor parte, né? Jesus elogia ela, né? A atitude dela. E trazendo para reflexão para nós hoje, será que nós não estamos correndo demais, nos afazeres demais e ouvindo pouco Jesus, né? Talvez muitos de nós estejam desempregados, né? Inclusive eu estou desempregado, né? Perdi o emprego há pouco tempo. Talvez porque a gente, na correria do dia a dia, a gente não tem parado de ouvir a Jesus, né? Quem sabe agora a gente não ouve. Não é um castigo, não, mas são consequências, né? De tudo que está acontecendo ao nosso derredor. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estarmos parados e meditar mais na palavra do Senhor e falar, Senhor, agora eu tenho tempo, né? Sabe? Às vezes, sabe, parece que temos que quebrar algumas coisas. Então, eu achei interessante essa questão da Marta e Maria. Já tinha lido outras vezes. E Lucas, então, destaca isso aí. Depois Lucas destaca a mulher, né, de Naim, né, a viúva de Naim, que vem trazendo o filho ali. Acredito que os irmãos tenham lido, por isso que eu estou recapitulando aqui, né. A viúva de Naim, quando sai com o único filho dela,
É porque a mulher praticamente ela era dependente totalmente do homem, né? Então ali, se o marido morresse, provavelmente essa mulher estava muito preocupada, né? Como eu falei, talvez o marido dela não tivesse irmãos, talvez não tivesse mais pessoas aonde ela se apoiar, e ela se apoiaria naquele filho, né? Porque o filho ia cuidar dela na velhice. Então ela morre, o filho morre e ela encontra Jesus, e Jesus ali tem uma misericórdia dela, e então Jesus ressuscita o filho dela, né? Então essa aí é uma passagem bem potente, né? Bem emocionante. O seu único filho foi perdido, a esperança dela, né, estava naquele filho, né? Jesus mostrou que ele é a esperança. Então depois nós vemos também é, a questão da Maria Madalena, que Maria Madalena na verdade se chama Madalena por causa da Torre de Magdala, né? Por isso que é Maria Madalena, não é o sobrenome dela, mas é Maria que morava na cidade da Torre, o exemplo, né? Por isso que chamava Maria Madalena, porque ela morava numa cidade que tinha uma Torre de Magdala, né? Então Maria de Madalena, né? Então essa mulher que praticamente seguiu a Jesus, e ela encabeçava, né, a relação na lista, né? Quando a Bíblia destaca uma pessoa em primeiro lugar, é porque essa pessoa ela é muito importante, ela ocupa talvez um espaço ali de liderança, né? Então Maria Madalena, entre as outras mulheres que é colocada, ela sempre aparece em primeiro lugar na lista. Depois nós vemos as mulheres galileias, que além dessas que apareciam, que eram escritas, né? Que aparecia o nome delas, tinha outras mulheres também que a Bíblia não relata, mas outras mulheres também elas acompanhavam a Jesus. Aí depois ela fala que essas mulheres amavam Jesus e demonstravam esse amor por meio da sua fidelidade, até mesmo com os seus bens, né? Foi o que nós vemos aqui no começo, né? Em Lucas 8, falava que elas serviam a Jesus com as suas finanças, né? Elas acompanhavam Jesus, mas elas ajudavam o ministério de Jesus com as suas finanças, né? A fidelidade delas, além delas fazerem praticamente servirem, né, o ministério, elas serviam de todas assim, todas as formas, serviam com as suas finanças, né? Serviam com o seu esforço, serviam com a sua dedicação, né? O desafio para nós hoje: o amor de Deus nos alcançou da mesma forma que alcançou essas mulheres. Jesus transformou a nossa vida. Por isso, com o coração grato, devemos devotar a Ele tudo o que temos e somos, inclusive as nossas finanças. Devem estar à disposição do Senhor em sua obra, conforme o exemplo dessas irmãs. Então nós vemos assim que sobre a mordomia cristã, né? Quando eu me converti, que fui fazer discipulado, uma das primeiras ou segundas lições do discipulado era sobre as finanças, né? No caso de você ajudar a igreja, né? Devolver aquilo que é de Deus através das suas finanças, né? Tem um ditado que o pessoal fala assim, que o último a se converter é o bolso. As pessoas se convertem, mas o bolso parece ser o último a se converter, né? Devido a tantas coisas que nós ouvimos por aí, né? Enriquecimento ilícito, né? Muitas pessoas usando de má fé com o dinheiro santo, né? Que servem para ajudar, né? E para ampliar a questão do reino, ajudar os necessitados, né? Serve para as missões, serve para ajudar as pessoas que estão em outros países passando dificuldade, né? Então, para a manutenção do templo, para a manutenção da casa de Deus, né? Pagar água, luz, né? Telefone, aluguel, né? E tantas outras coisas, né? Então é preciso que a gente entenda e que a nossa participação no reino de Deus não é apenas só a questão do serviço, né? Só ajudar ou então ir lá no domingo e cultuar a Deus e só uma vez por mês, né? Nós temos que também contribuir com nossas finanças. Amém? Então, as mulheres que viram Jesus morrer. Então, essas mulheres, ele destaca então as três mulheres aqui, né? Que seria a Maria, né? Madalena, depois tem uma outra Maria aqui, que encabeça a lista, e depois também Salomé. E ele destaca também que havia outras mulheres presentes, né? Aquele era um ambiente hostil para as mulheres e para os seguidores de Jesus. Elas não podiam fazer muita coisa naquela sexta-feira. Realmente elas não poderiam fazer muita coisa.
a não ser observar, né, e estar a todo momento ao redor da cruz. Elas não se desgrudaram da cruz, né? Elas ficaram ali em volta para saber até os últimos acontecimentos, o que iria acontecer com o seu mestre, né? Enquanto eu falei que os apóstolos, né, e os outros discípulos praticamente, né, raparam fora, parece que o único que ficou foi João, né? Porque Jesus, quando ele está na cruz ali, ele fala para Maria, né? Para que ele venha cuidar dela e vice-versa, né? Então, mas os outros, praticamente os outros sumiram do mapa, né? Desapareceram e elas ficaram ali até os últimos momentos, até quando retiraram Jesus da cruz, a levar Jesus para o túmulo. Nós vemos depois também que ao amanhecer do domingo elas vão preparar especiarias, e elas vão até o túmulo, né? Onde ela tem a notícia ali que Jesus tinha ressuscitado. Mas o desafio para nós hoje também nenhuma circunstância era favorável. Tudo indicava que o caminho era voltar para casa. Mas aquelas mulheres permaneceram, foram corajosas até o fim. Será que temos sido como elas, perseverando em meio a oposições, testemunhando o nome de Jesus com coragem, né? Será que as oposições que vêm ao nosso encontro têm feito com que nós avancemos, né? Será que você está num ambiente hostil? Na sua família tem um ambiente hostil, no seu trabalho tem um ambiente hostil. O mundo, na verdade, ele é hostil, né? Você pode falar de qualquer coisa numa roda de amigos, mas você não pode falar de religião, você não pode falar de Jesus, que já se afasta, outro vai ficando por ali, outros, né? Aí já vem aquela célebre frase que nós conhecemos, política, futebol e religião não se discute, né? Então as pessoas quando falam isso pra mim, então eu falo, qualquer coisa se discute, desde que você tenha condições de discutir sobre ela, né? Se você tiver conhecimento de discutir. Discutir não quer dizer você sair no braço com a pessoa, discutir é você conversar, né? Quando fala discussão, quer dizer que você vai falar a sua versão e a outra pessoa vai falar a versão dela e vocês vão entrar num acordo, né? Discutir não quer dizer brigar, não, tá? Então se discute sim, futebol, política e religião se discute desde que vocês sejam educados, desde que vocês tenham conhecimento daquilo que você está discutindo, né? As mulheres que presenciaram a morte e o sepultamento de Jesus, né? Então essas mulheres mostravam mais coragem que os homens, né? Como eu falei, na hora da crucificação, elas estavam lá vendo tudo e elas foram as últimas a ir embora da crucificação. Mas também foram elas que receberam as mulheres que receberam a grande notícia, né? Principalmente Maria Madalena. Ela foi a primeira a chegar ao túmulo e então tinha um anjo lá e o anjo falou: olha, não está aqui. E depois nós vemos também o próprio Jesus também aparecendo para ela, né? Então ela chorando muito, né? Muito emocionada, achando que tinham raptado o corpo do Senhor, acharam que tinham feito alguma coisa com o corpo do Senhor, e elas tinham aquele zelo, aquele cuidado, elas foram lá praticamente passar especiaria no corpo, né? Imagina você, eu não sei como que elas iam fazer para abrir aquela pedra, ou se elas iam colocar não sei, elas iam para aquele túmulo com fé e colocar especiarias, né? Para ficar mais cheiroso aquele ambiente, né? Então a gente vê a dedicação, o amor que elas tinham ao Senhor, né? Ao nosso Senhor, né? É por isso que elas foram honradas e por isso que o nome delas está escrito, né? Além de estar escrito na palavra de Deus aqui, está escrito no livro da vida, que é o mais importante, né? Então, que honra dessas mulheres. Elas tiveram a oportunidade e foram as primeiras a contemplar Cristo ressurreto. Elas foram recompensadas pelas atividades práticas delas, né? A fidelidade delas ao Senhor. Então nós vemos que essas mulheres, mesmo elas não tendo uma evidência, mesmo elas não estando em evidência perante a sociedade, vamos dizer que elas faziam o trabalho dos bastidores, né? Não eram trabalhos vistos, né? Geralmente você servir as outras pessoas não é um trabalho bem visto, né? Inclusive é um dos fatos que Jesus fala sobre isso, né? Ali os discípulos estavam brigando entre eles para ver quem que era o menor, quem que era o maior no caso, e Jesus falou que tinha que ser o menor, né? Na verdade, se você for menor, você vai ser o maior. Ou seja, se você se destacar menos, se você trabalhar mais,
e você deixar de querer ser tão evidente, né? Geralmente as pessoas querem ser líderes, né? Para ter uma evidência, né? Ah, eu quero ser pastor, né? Quero pegar no microfone, quero ficar lá na frente para as pessoas me verem, né? Ah, meus irmãos, né? Sabe, como que você vai servir melhor o reino de Deus? Às vezes as pessoas perguntam, né? Eu gostaria de servir mais o reino de Deus. Estou frustrado porque, né, ele olha lá para frente, ele vê um baterista, ele vê um guitarrista, ele vê sabe, uma pessoa que tem um certo aptidão, um certo dom, né? Tem a pessoa que prega, que fala bem, né? Que se expressa bem, que tem umas pregações maravilhosas. E a pessoa fica ali frustrada. Eu acho que talvez tenha sido esse caso de um rapaz que chegou, de uma pessoa que chegou em Lutero, né? Martinho Lutero, e falou assim: olha, eu gostaria de servir mais o meu Senhor. O que que eu faço para servir mais o meu Senhor, né? Ele achou que Lutero ia oferecer um ministério na igreja ou algo assim, né? E ele, como era sapateiro, né? Então Lutero fala para ele: olha, faça o melhor sapato e que tenha o melhor preço, o menor preço, né? Ou seja, faça um sapato bom e barato. Se você fizer um sapato bom e barato, você está servindo o reino de Deus. Então muitas vezes as pessoas se enganam que servir o reino de Deus muitas vezes você está na frente da igreja, você está tocando, ministrando, tudo isso é uma bênção. Mas eu costumo falar assim que se você quiser primeiro pregar, se você primeiro quer tocar, aprenda primeiro a pegar numa vassoura, né? Qual que é a primeira regra do ministério? Pegar numa vassoura, né? Pegar numa vassoura, limpar o templo, né? Lavar, né? Você organizar o templo para receber pessoas, né? Então, geralmente, quem trabalha nos bastidores dificilmente vai ser visto, né? Ou muitas vezes, às vezes até quer que ser valorizado, né? Mas na verdade não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que essas mulheres, né? Nós aprendemos muito com essas mulheres por causa disso. É impressionante o empenho, né? Até eu frisei aqui. Impressionante é o empenho, a dedicação, o exemplo, o serviço cristão deixado por essas mulheres nos tempos de Jesus. Elas eram praticamente invisíveis das sociedades, não eram relevantes, né? Entre aspas, né? Não eram relevantes, não tinham destaque algum. Não eram nem contada no censo, né, da cidade. Mas em seus corações havia apenas o desejo de servir e de estar perto do Senhor. Olha que maravilha! O único desejo delas não era se destacar, não era ser reconhecida, mas era estar perto de Jesus, estar servindo a Jesus. Então isso aí é um tapa na cara, né, para nós, né, que nós precisamos aprender com essas mulheres, de querer estar mais perto do Senhor, de querer estar mais mostrando mais serviço ao Senhor. Nenhum trabalho no Senhor ele é em vão, né? O desafio para nós aqui na página 47 ele fala que nenhum trabalho no Senhor é em vão. O Senhor é aquele que vê os invisíveis, ele vê as pessoas que amam o seu nome e trabalham para a sua glória. Seja no dia a dia, no trato com as pessoas, no serviço correto e honesto. É isso que eu estou falando. É o serviço honesto no trato, sabe? Você fazer um bom negócio, você ter fidelidade nas tuas compras, ter fidelidade nos teus negócios, ter fidelidade na tua palavra. Você ser, por exemplo, um bom pai, uma boa mãe, você ter um bom trato com teus filhos, isso tudo é serviço cristão, né? Nós queremos colocar o serviço cristão apenas no âmbito eclesiástico, né? Apenas no âmbito da igreja. No âmbito do templo, então nós terminamos virando religiosos, né? Mas na verdade você é quem quando você está só, você é o que é quando você está só, né? Quando você está só, ou então quando você está longe do ambiente familiar, do ambiente igreja, é que realmente você mostra quem você é, né? Inclusive tem até também uma historinha que fala assim, né? Que o menino chega em casa da igreja aí fala pra mãe assim: mãe, eu queria morar na igreja. Aí a mãe: mas por que você quer morar na igreja? Ah, porque lá o pai é tão bonzinho, né? Porque lá o meu pai é outra pessoa. Quer dizer, quando chega em casa se transforma, né? Então assim, então nós precisamos, o nosso serviço cristão vai além das quatro paredes da igreja. Nos ministérios da igreja, na anunciação do evangelho, na limpeza do salão da reunião, no cuidado com o lar, na educação dos nossos filhos, aquilo que é feito para o Senhor, ele vê e recompensa. Por isso, façamos com firmeza e constância, ou seja, mantemos uma constância, sem desânimo, sabe? Mantendo um ritmo.
Porque é melhor você andar devagar e manter no ritmo que você querer correr demais e desistir da caminhada. Então você mantenha os passos firmes no Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Em 1 Coríntios 15:58 fala que aquilo que você faz para o reino de Deus, nada é em vão, né? Tudo tem uma misericórdia de Deus, né, irmãos? Que na verdade nós não merecemos nada não, sabe? Porque a graça do Senhor nos é suficiente, sabe? Quando Deus nos salva, já isso aí já é suficiente, já tá, nossa, já tá pago demais, sabe? Jesus já fez demais para nós quando nós só o fato de nós sermos salvos, né? Imagine o Senhor retribuir algo que a gente faz, né? Sabe, muitas vezes Deus retribui aqui mesmo. As boas ações, as coisas que você faz, Deus retribui aqui mesmo. Mas muitas coisas, meus irmãos, vamos só receber o galardão lá na glória, quando estivermos com Ele. Tá? Então você não se fixe no que você vai receber aqui. Não se fixe, sabe, nas pessoas de você ser reconhecidas aqui, de você se destacar aqui, sabe, das pessoas baterem nas suas costas e falar, ó, que legal, hein, oh, gostei. Meu irmão, esquece disso, faz a tua parte, faça como essas mulheres. Aprenda a servir ao Senhor para agradar Ele, a servir ao Senhor, de estar perto dele. Isso que é, sabe, isso que é o importante para nós. E na conclusão aqui ele fala, as mulheres não foram insignificantes no ministério de Jesus, diferente da forma como era tratada naquele tempo, em que nem ao menos eram contadas, né? Já falei várias vezes, né? As mulheres foram honradas pelo Senhor e o nome delas está registrado nos evangelhos. Eu já também falei, né? Então vamos obedecer o ide e anunciai. Né? Isso também nos ensina que ninguém fica fora do trabalho do Senhor. Todos nós, do menor ao maior, homem ou mulher, devemos ser fiéis a Jesus. Todos somos gerações eleitas, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que assim como ela sejamos fiéis até a morte, para que um dia ouçamos o Senhor falar, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Amém? Nós vemos que desde o século, principalmente depois do século XIX, né, as mulheres buscam os seus direitos, buscam serem reconhecidas pelas sociedades, né? Isso não tá errado, né? Graças a Deus tivemos grandes progressos, né? Mas a diferença é que nenhum cargo, nenhuma função no mundo, né, vai te dar tanta dignidade quanto a de você pertencer ao reino de Deus, né? Então, sabe, Jesus ele deu dignidade àquelas mulheres, ele fez com que elas se igualassem aos homens, né? Ele pôde falar para os homens que estavam em volta ali, principalmente os religiosos, né, de que elas eram importantes e que elas também eram dependentes da graça do Senhor, igual eles eram dependentes, né? Então, que esse amor do Senhor, né, essa graça do Senhor, ele nos constranja, né? E que nós possamos aprender através desse estudo e possamos aprender com as mulheres bíblicas, né, a nos comportar iguais a elas, né? Serem servas a Jesus até o final. Mesmo Jesus no túmulo ali, elas foram lá e se preocuparam com o corpo do Senhor que estava ali e foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Obrigado e que nós possamos estar em breve aí, né? Fazendo a próxima lição aí. Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe.